salve, meus queridos! Segundo tempo da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2 para você do curso técnico em administração. Hoje estamos conversando com vocês sobre comunidade e empreendedorismo, com foco nas atividades cooperativas. Aula nessa segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Cadê minha turma de Sigefredo Pacheco? Pessoal aí que está acompanhando nossa aula pelo chat do YouTube também. Osana Antônio Gonçalves. Nina Brito. Bora lá, pessoal. Gente, cooperativas são associações de pessoas com o mesmo interesse, a fim de obterem vantagens econômicas, tá? Demos exemplos de como isso surgiu lá na história, em 1844, foi a primeira cooperativa registrada aí, tá? Lá na Inglaterra, tá? 1888, aqui no Brasil, a primeira. De lá para cá, muita coisa mudou. A nossa lei, por exemplo, a lei das cooperativas que a gente tem é uma lei de 1971, ó, passou muito tempo, certo? O que é de lá para cá mudou? Que outros tipos de cooperativas que tem? Quais são os ramos do cooperativismo existente que podem ser ideias aí interessantes para ser trabalhados com vocês, tá? Então fica ligado aí, galera. Quanto ao resultado positivo, bom, vamos nós, tá? O que foi que eu disse para vocês? Que cooperativismo não visa o lucro. Mas e se o lucro acontecer, tá? Atenção, o que seria esse lucro, tá? Então, quando, tá? Vislumbrado o resultado positivo, tá? De crédito, e observado o que? As chamadas sobras líquidas, a gente chamaria isso de lucro, tá bom? Então, quando o resultado positivo for alcançado, que resultado positivo é esse? É o que fez aquele grupo se unir, certo? Ah, qual foi a vantagem econômica pleitada por aquele grupo? Eles alcançaram? Beleza, então pronto, tá? O objeto desse trabalho vislumbrando a análise da legislação prática e o possível retorno das sobras líquidas. Então, enquanto a gente não obter o objetivo vislumbrado, não está visualizando o lucro, certo? Então, aquele dinheiro, tudo que sobrar, não está sobrando. Ele precisa ser reinvestido, melhorado naquela cooperativa até alcançar o objetivo principal. Quando o objetivo principal ele é alcançado, aí sim a gente enxerga o que é as chamadas sobras líquidas, ou lucro. Tá? E aí, o que eu faço com esse lucro? Tá? Na prática, a legislação brasileira, tá? A Lei 5.764, ela enxerga dois caminhos. Tá? O primeiro é que a sobra líquida, o lucro, ela é repartido de forma proporcional a todos os cooperados. Tá? E a segunda ideia é se existe um estatuto que determina o que se faz com essas possíveis sobras. Tá? Uma parte é investido na empresa para aumentar, melhorar, na cooperativa para aumentar, para melhorar, a outra parte é repartida, enfim. Então, cada cooperativa pode ter aí seu estatuto, mas esse estatuto precisa ser de comum acordo, precisa ser registrado, certo? Para que não seja aí errado. Fora isso, a primeira regra que vale. Qual é a primeira regra, professor? Destinação proporcional ao valor das operações realizadas pelo associado. O que é previsto no artigo 4º, inciso 7º dessa lei. Que lei é essa? 5.764, lei que foi publicada em 1971. Esse dispositivo ainda encontra-se em vigor, tá? A lei sabiamente prevê que a devolução das sobras será proporcional às operações realizadas pelo cooperado, ou conforme previsão estatutária. As sobras constituem as economias das cooperativas,
para os associados e no final de cada ano são distribuídas de acordo com o valor das operações realizadas pelo cada cooperado. Então, galera, o cooperado ele tá lá, ó, colocando cash do valor dele para o funcionamento daquela organização. Então, ele investe naquela organização para o funcionamento dela, certo? Quando não acontece, não tem esse retorno, aí a gente vai ter justamente essa necessidade dessa volta do retorno financeiro, tá? Bom, como eu disse para vocês, né, a gente tem essa cooperativa, né, clássica, né, que é que surge no mercado, que é a cooperativa de consumo. Mas na prática, hoje a gente tem outros tipos de cooperativas, aí são exemplos que algumas têm, tá? Hoje a gente não tem essas todas, aqui são 11, tá? A gente vai ter 7 principais, tá? As 7 principais vão estar ligadas aqui, ó, agropecuário, consumo, certo? Crédito. A gente vai ter ligadas a saúde, trabalho, infraestrutura, transporte. Acho que são essas, tá? Essas que eu sublinhei para vocês são as que a gente tem, existe hoje. Professor, para onde é que foi a cooperativa especial, educacional, tá? Elas vão ser reintegradas em outras cooperativas. Por exemplo, a educacional hoje, ela é considerada, boa parte delas são consideradas de consumo. Como assim, professor? Quem é que vai atrás de uma cooperativa de educação? Um pai de uma criança de escola, por exemplo, tá? Então, as cooperativas educacionais são escolas privadas, tá? Formadas por cooperados de alguma necessidade. Às vezes é um grupo de operários de uma fábrica, que aí eles moram mais afastados e aí eles querem uma escola diferente, né? Ou às vezes o Estado ainda não chegou naquela região, né? Uma fábrica nova, então ainda não tem uma escola pública de qualidade, ou porque eles querem realmente uma escola diferenciada. Às vezes aquela cooperativa, né? Os cooperados, eles têm uma filosofia própria, né? Então eles querem uma metodologia específica, com foco no Piaget, com foco em Vygotsky, né? Que são teóricos clássicos da pedagogia, por exemplo, tá? Então a gente vai ter algumas escolas desse jeito, né? Então regime cooperativo por isso. Outras crianças podem estudar? Podem, tá? Algumas elas, só que claro, né? Os dos associados, eles vão ter uma vantagem econômica ali, eles vão pagar mais barato, certo? Enquanto os que são de fora vão ter que pagar um pouco mais, né? O valor normal. Mas, na prática, o que a gente enxerga, né? A grande parcela da população que não faz parte dessa cooperativa, vai chegar uma escola privada, tá? No qual você entra, você paga para pagar por aquela educação, tá? Então, hoje é consumo, tá? Uma escola privada é consumo, então ela é classificada ali dentro, tá? Outras histórias, como por exemplo, mineral, a gente pode estar aí dentro do produção, por exemplo, ela é classificada hoje dentro de infraestrutura, tá? No aspecto de criar, por exemplo, tecnologias, pontes, a gente tem, por exemplo, cooperativas de internet, tá? Então, às vezes, para chegar à internet no meu bairro, na minha cidade, essas grandes operadoras que a gente tem de telefonia, né? Oi, TIM, Vivo, claro, elas não conseguem chegar em todos os pontos. Como é que faz para ter uma internet na minha região, tá? E aí a gente cria os conglomerados de internet para criar uma internet privada, tá? E essa internet privada, ela é uma cooperativa, tá? Aí é aquela coisa, tem um grupo de cooperados com benefícios ali dentro, mas a gente vai ter outras pessoas que vão se interessar por aquele produto e vão falar, eu também quero. Poxa, a internet aqui estou precisando para empreender, para melhorar o meu negócio e tal, então vamos investir ali, tá? O turismo, por exemplo, pode estar dentro do aspecto da... Então, produção, algumas empresas, algumas cooperativas de produção se inserem dentro de infraestrutura, tá? Turismo, muitas vezes se insere dentro do trabalho, enfim, tá? Então, hoje a gente tem essas principais, agropecuário, consumo, vou cortar aqui, ó, as que a gente não conta mais, certo? E
tudo bem, elas vão existir em outro aspecto. Vamos numerar aqui cada uma delas, dar exemplos para vocês, exemplos práticos que a gente tem no nosso estado do Piauí, tá? Beleza? Então, ramos do cooperativismo. Então, cada ramo eu vou numerar. Então, ramo 1. No ramo 1, a gente tem aqui, ó, o agronegócio, o agropecuária, tá? É o primeiro ramo, tá? Ele envolve todas as cooperativas do ramo agropecuário, extrativista, agroindustrial. Até confunde muitas pessoas, porque muita gente acha que cooperativismo é agrário, tá? E ponto, não é mais nada, é só agrário. Não, galera, tem muitos outros tipos, tá? O papel da cooperativa é receber, comercializar, armazenar e industrializar a produção de cooperados, além de, claro, oferecer assistência técnica, educacional e social. Tá? A grande ideia, por exemplo, é ter um pequeno produtor, tá? Que consegue produzir ali pequeno, até para subsistência, e ele não consegue crescer, ele não consegue vender muito pela sua capacidade de produção, por não ter dinheiro para não ter dinheiro para investir em tecnologia, para não ter contato, para não ter dinheiro para pagar funcionário, tá? Galera, é caro abrir uma empresa, é caro. Se abrir uma empresa grande, certo? Imagina aí, para criar empresas ligadas aí do agronegócio, é muito custoso, as produções são muito grandes, tá? Então você tem que pagar um grande valor. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma empresa pequena, tá? Uma empresa pequena. A gente tem alguns tipos de empresa, tá? Empresas, a gente vai ter algumas classificações. Tem empresas individuais e empresas coletivas, né? As empresas individuais, a gente nomeia elas com nomes, tá? LTDA, SA, você já ouviram esses termos? Tá? Então, esses termos, às vezes você pega um papel com o nome da empresa, tá lá. Empresa tal, não sei o que, LTDA. Tá? O que é isso? É uma sociedade limitada. Tá? Não sei o que, SA. O que é isso? É sociedade anônima. Tá? Então, é um coletivo, várias pessoas. É uma associação? Não, é uma empresa privada com vários donos. Certo? Tem empresas individuais, né? MEI, por exemplo, é um exemplo de empresa individual que a gente tem. Tá? Microempresa individual, das empresas mais fáceis de abrir, mais baratas, mas tem várias limitações, várias restrições. Tá? Tem limite de crédito, tem limite de lucro, tem limite de tudo. Nem todos os campos podem ser, você pode abrir um MEI. Tá? Outro exemplo de empresa individual é o Eireli. Tá? Tem que ter uma baita grana para abrir uma Eireli. Então, você vai ter que ter uns 100 mil reais livres, para você colocar ali, para poder você abrir sua empresa sozinho, sem outros colaboradores, sem outros investidores, sem outros acionistas, sem outros donos de empresa, para esses 100 mil reais ficar livre para a tua empresa funcionar. Então, fora isso, fora o investimento que você vai ter na sua empresa, de abrir, de contratar como funcionário, é 100 mil parado. Se por acaso a tua empresa quebrar, ele vai ter esse dinheiro, esse 100 mil para poder recuperar, né? Então, quem é que tem uma grana como essa? É difícil, né? Não é para todo mundo, né? Então, aí onde entra as cooperativas. Então, poxa, eu tenho a minha pequena propriedade, eu consigo gerar um pequeno lucro e tal, mas para crescer tá difícil ter esse lucro. Para crescer, então, aí onde nasce a ideia da cooperativa? Vamos juntar, né? Tudo ali ou daqui, vamos juntar para a gente poder gerar um produto interessante, legal. Então, vamos ver aqui, ó, exemplos que a gente tem aqui no Brasil, no Piauí, tá? Eu trouxe alguns exemplos do Brasil, mas eu estou focando nos exemplos do Piauí, tá? A Comap tá aí, ó, ela foi criada em 2007, ela envolve desenvolve seus trabalhos em 10 municípios e que ficam em torno da cidade de Simplício Mendes. Então, está localizado na cidade de Simplício Mendes. Comap é a cooperativa mista de apicultores da microrregião de Simplício Mendes. Galera, quem são esses apicultores? Apicultores, galera, quem trabalha, quem produz mel, né? Na verdade, é quem trabalha com abelha, tá? Então, dentro dessa abelha, tá? A abelha, ela, grande polinizadora das angiospermas, tá? Das plantas angiospermas, das plantas com flores, essas abelhas, elas não produzem apenas o mel, tá? Ela tem uma série de produtos que são desencadeados por esses animais,
tá? Por esses insetos, que são aí, por exemplo, a gente pode pensar na mel, a gente pode pensar na própolis, enfim, tá? Então, todos esses produtos gerados pelo mel são criados de forma artesanal. Então, quando a gente cria essa cooperativa, tá? A gente ganha impulso, tá? Esse pequeno produtor, ele ganha nome, ganha destaque, ele ganha impulso, ele pode produzir, tá? Não só para a própria região, agora não é mais só para simplesmente, é para o estado, é para o Brasil inteiro. Então, os produtos deles são vendidos no Brasil, fora do Brasil também, certo? A gente tem esse crescimento. A Comap desenvolve trabalhos sem distinção de raça, sexo, orientação sexual. Sua filosofia é apoiar aqueles que estão desprotegidos, em condição digna. Outra coisa interessante, as cooperativas, elas geram o quê? Emprego e renda para o pessoal da região também, certo? Então, eu não tenho nem só os produtores locais, mas eu também tenho a própria cooperativa gerando emprego e renda para aquela região que é fantástico também, certo? Sem distinção. Então, são as mães, tá, que estão precisando ter uma renda familiar, melhorar a renda familiar, por exemplo. Outros exemplos de agronegócio que a gente tem aqui, né, de cooperativas de agronegócio, entram aqui a Campal, que é a Cooperativa Artesanal Mista de Parnaíba. Observa que aqui a gente tem esse exemplo aqui, ó, ela é uma LTDA, tá? É uma sociedade limitada. Tá? A gente tem aí, por exemplo, o Babaçu Coop, tá? Que fica em Cabeceiras do Piauí. Galera, babaçu é uma planta, é uma palmeira, tá? Típica da região da Amazônia, tá? Mas aqui no Piauí a gente tem remanescentes da Amazônia, tá? Então, Piauí, os biomas do Piauí que a gente tem o Cerrado, a gente tem a Caatinga, tá? Mas a gente também tem a transição, Caatinga, Amazônia, essa região que a gente chama de meio norte, tá? Da região norte do estado do Piauí, Cabeceiras está aqui, ó, perto, por exemplo, da capital Teresina, a gente tem muito babaçuais para cá, a gente tem muitas, aquelas produções com as quebradeiras de coco, né? Cada dia a gente está diminuindo o número de quebradeiras de coco, né? Em virtude da educação, tá? Então, essa atividade, que antigamente era uma atividade braçal, hoje a gente está até botando tecnologia para ela, tá? Então, não é um regresso, né? Eu vejo algumas matérias falando assim, a última quebradeira de coco, tá? Soa até como uma coisa ruim. E aí, a gente vai deixar de produzir coco babaçu? Claro que não, galera. A gente está automatizando o processo de produção de coco babaçu, tá? Antigamente, de fato, era na mão, tá? A gente ainda vai ter algumas quebradeiras de coco no nosso estado, tá? Maranhão é o maior produtor de coco babaçu do que o Piauí, muito maior, claro, né? Até porque o Maranhão ainda, ele detém a Amazônia Legal, a gente não detém, é uma planta típica da Amazônia. E a babaçu é uma planta que o pessoal diz assim, é uma planta que se aproveita tudo, né? A madeira, né? A madeira não, é o tronco dela, é o tronco do tipo stipe, tá? Então ela tem um tronco do tipo stipe, né? Então esse tronco do tipo stipe, ele pode ser utilizado na artesanato, na construção civil, né? Ele pode ser utilizado até na alimentação, na produção de palmito, por exemplo. As folhas dele podem ser utilizadas no artesanato, na cobertura de casas de palha, por exemplo. O fruto dela, o coco, ele é um pouquinho diferente do coco da praia, tá? Ele é mais seco, tá? Ele não tem aquele líquido dentro, certo? E aí por fora ele é todo cheio de fibra. Para quem já viu coco babaçu, tá? Às vezes a gente está dando essa aula, os nossos alunos são bem por dentro, não é isso? Não é isso, Guilherme? Então, ó, quem já viu o coco babaçu pertinho, a parte de fora dele é todo cheio de fibra, né? Então, o pessoal aproveita essa estrutura. Essa parte de fora do fruto a gente chama de epicarpo, tá? Ele é todo cheio de fibra. O pessoal usa muito isso para o artesanato mais delicado, certo? Então, fazer trabalhos artesanais, né? De fibra a fibra, como se essas fibras fossem fios, tá? E aí fazem os trabalhos bem delicados, tem bolsas, tem bonecas, tem bijuterias, né? Colar, pulseira, né? Utilizando isso, muito bonito, tá? Essa estrutura que está nesse desenho aqui é como se fosse o fruto cortado. Essa estrutura aqui é o fruto cortado,
tá? Então a gente tem uma estrutura que a gente chama de epicarpo, é de fora. Aí, ó, isso tudo aqui, ó, é o mesocarpo. E a parte que envolve, ó, tá vendo esses buraquinhos aqui, ó, que eu tô parece triângulos? É aqui onde estaria as amêndoas do coco babaçu, a semente, tá? Então, tudo que envolve essas amêndoas a gente chama de endocarpo. Então, esse mesocarpo e esse endocarpo, ó, quando a gente corta, eu posso utilizar no artesanato em si, fazer semijoias, fazendo bijuterias, né? Colares, brincos, utilizando isso. Mas o pessoal também utiliza, como ele é bem massivo, ele utiliza para criar farinha, tá? Então, dá para fazer farinha de coco babaçu, tá? Dá para fazer tudo com aquilo ali. Pão, bolo, certo? Só botar fermento certo, vai arrasar, certo? Dentro desses buraquinhos, desses triângulozinhos, a gente tem as amêndoas. Aí a amêndoa a gente pode comer a própria amêndoa, pode extrair o óleo, tá? E o óleo do coco babaçu muito bom, muito gostoso, tá? Fazer um bolinho frito, fazer, por exemplo, beiju, tá? Eita, que dá dando até água na boca aqui, só de lembrar. Então, perceba que um produto só, tá? A gente consegue extrair tanta coisa desse produto, né? E normalmente ele é um produto extremamente artesanal. Até hoje, né? A gente tem as quebradeiras de coco para separar ali as amêndoas da outra ponta. Outro ponto interessante aqui, ó, tirado desse fruto cortado, né? É como ele é muito massivo, o pessoal também faz carvão vegetal, tá? Então, alternativas diferentes aí para para geração de energia também, tá? Embora não seja lá uma energia renovável, ou não seja uma energia limpa, mas é uma energia que é procurada, tá? Por alguns. Então, o primeiro ponto foi o setor agrário. Outro ramo aí do cooperativismo que a gente tem, daí já mostrando para vocês que cooperativismo não é só agrário, segundo setor que a gente tem aí é o setor de transporte. 2, tá? Transporte, galerinha, se liga. No setor de transporte, a gente entra aí, ó, como constituído por cooperativas que prestam serviços de transportes de cargas e de passageiros. Destacam-se aqui estados que sim recebem um grande número de cargas, né? Uruçuí e Picos, tá? Então temos duas cooperativas aí que chamam a atenção pra gente. A COCAP, lá em Uruçuí, e a Coocavep, tá? Lá em Picos. Picos é um grande entrave, né, comercial do estado, né, onde basicamente quase todas as rotas, né, rodovias, PIs, acabam passando por essa cidade. Então a gente tem uma grande malha rodoviária ali, né, de saídas e entradas, tá? Quem vem do Piauí, quem vai do Maranhão, quem vai para Bahia, quem vai, acaba passando por Picos, né? Então é uma cidade bem interessante no ponto de vista comercial. A outra que a gente tem é Uruçuí, tá? É uma cidade muito grande, muito quente, não no aspecto só de temperaturas, né? O estado inteiro é quente, né? Mas no aspecto de produção, tá? Há um grande local de produtores, né, agrícolas, grande produção, por exemplo, de soja, tá? Do nosso estado, um expoente de soja. Então, cara, a primeira coisa que eu tenho que entender é a minha realidade local, né, Tainara? Tainara, Antônio como é teu nome, rapaz? Larisson, é isso? Então, Antônio, seguinte, se liga, qual foi a ideia do projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 de vocês? Conta para mim aí, quero saber. Professor, meu projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 foi analisar a minha realidade local, não foi isso? Pois é, aqui também, tá? Então, aqui, você analisando a tua realidade local, tu entende porque lá essas cooperativas funcionam. Por quê? Porque eu estou entendendo que lá precisa de setor de transporte aquecido. Mas eu não preciso só carregar cargas. Olha lá, passageiro também, professor. Então pensa aqui, minha cidade é uma cidade turística. Minha cidade é uma cidade turística. O turista vai chegar aqui, ele vai querer andar na minha cidade.
Ele vai querer sair do hotel e vai querer ir para o parque, vai querer ir para o monumento, vai querer ir para o museu. E aí depois vai querer ir para o restaurante. Então, setores de transporte ligados ao setor de turismo, por exemplo, se abastecem aqui dentro. Tá? Então, cidades turísticas têm cooperativas de transporte. Precisa, é necessário, tá? Tendo em vista o quê? A necessidade dos clientes, tá? Entenda aí, meus queridos, que a tua cidade, tá? Aqui no Piauí a gente tem várias cidades que funcionam os aplicativos, né, de trânsito, né, de transporte, né? Uber, 99, Maxi, e tem outros, tem outras aplicativos de transporte. Só que o aplicativo de transporte, meus queridos, ele transporta o passageiro da própria cidade, certo? Ele não vai transportar o turista de modo geral, tá? Até que sim, muitos turistas vão utilizar o Uber, mas na prática, o turista, ele precisa do setor de transporte especializado. Por quê? Porque ele precisa ser bem atendido, ele precisa de orientação. Eu não sei o que é um lugar perigoso para mim. Certo? Se eu chegar na sua cidade e perguntar, ei, que lugar é perigoso aqui? Você sabe dizer. Você conhece a tua região. Então, o setor de turismo, né, focado aí na parte de transporte, qual vai ser a deixa aqui? O que a gente precisa se orientar, né? É o cara, né, que vai guiar o turista. Por quê? Porque eu preciso ter uma boa orientação. Eu quero que aquele meu turista não só volte na minha cidade, mas como ele recomende a minha cidade para que o turista conheça ela, certo? Então, a gente vai ter essas andâncias, né? Essas coisas interessantes para almejar. Então, quem está trabalhando dentro desse setor de turismo vai se desenvolver. Lembra lá, tá? Que o cooperativismo ele também foca na educação, né? Então, eu vou aprender a conversar com o meu turista, certo? Vou saber falar, eu vou falar de forma diferente, tá? Não que o motorista do Uber não vá saber fazer isso, tá? É claro que ele vai saber. Só que eu vou ter um treinamento para aquilo dali, certo? Para saber lidar com aquela situação. É um campo diferente desse processo, tá? Outra ideia aqui, queridos, ó, 2, 3. Consumo, tá? Consumo, ele abrange cooperativas que realizam compras em comum, além daquelas que se destinam a serviços turísticos formados por pais em busca de serviços de educação. Eu até falei para vocês, tá? Então, exemplo de setor de educação, escolas. Tem escolas privadas que são cooperativas, tá? Então, por que que eles se reuniram? Então, são pais que buscam determinadas filosofias, né? Às vezes é uma escola religiosa, né? Que busca a religião específica, ou às vezes é uma base filosófica não, tá? Mas uma base pedagógica, tá? Uma base pedagógica comum, tá? Foco no Vygotsky, porque se você for pegar lá, vocês que não são formados na área pedagógica, tá? O professor mediador, se for formado na área pedagógica, vai saber explicar isso para vocês. A gente tem algumas correntes, tá? Vygotsky, Piaget e tantos outros, eles fazem parte da base comum. Então, praticamente todos os professores têm essa mesma base, tá? Só que aí eu posso, não, o foco aqui dessa escola é prioritariamente Piaget. Então, você vai até ler o nome da escola, lá tá lá a palavra Piaget no título do nome da escola, tá? Então, às vezes é isso que o professor está buscando na escola, na formação daquele aluno, né? Como um caráter cidadão, né? Num cidadão mais numa sala de aula menos convencional, certo? Menos tradicional do que de costume, tá? Isso pode ser a filosofia. Às vezes, não. Às vezes, a união desses pais nem é em busca de um aspecto pedagógico específico. Às vezes, é só localidade. Então, abriu-se uma fábrica, então, numa região, tá mais afastada, é longe da própria escola, a gente queria uma escola aqui perto, nossa, tá? Então, enquanto o Estado não cria-se a própria escola, o que a gente faz?
Vamos fundar a nossa própria escola. Então, juntam-se os pais e cria-se, então, aquela escola privada ali, que é uma escola cooperada. Então, é consumo, né? Eles estão pagando por aquilo dali, certo? Por isso a gente fala que é cooperativa educacional hoje em dia, é uma escola de consumo, ou é uma cooperativa de consumo, tá? Mas a gente tem também os mercados, tá? Os supermercados, por exemplo, também. Tá? Em geral, as cooperativas elas podem ser fechadas ou abertas. O que é fechadas? Só admite cooperados pessoas que estão ligadas à mesma cooperativa. Tá? Então, seriam no exemplo das escolas, né? Só pode frequentar a escola quem é da cooperativa. Aberta? Não, todo mundo pode, né? Então, sim, tem os cooperados, eles vão ter vantagens diante dos não cooperados, tá? Um exemplo interessante para dar para vocês disso aí, né, de que surge primeiro, só fechada, é essa Cooper, que é uma cooperativa de venda como se fosse um supermercado, tá? Então, na prática, ele é um supermercado grande que tem no estado de Santa Catarina. Ela foi fundada na cidade de Blumenau, tá? Lá em Santa Catarina. E é uma cooperativa que surgiu, tá? Foi fundada pelos operários chão de fábrica de uma empresa da indústria têxtil, tá? É uma empresa grande que a gente tem no Brasil até hoje, tá? Tem muitas cidades. Aqui no nosso estado a gente tem algumas lojas dessa empresa, tá? Mas é uma empresa que aí, tipo assim, os pessoal de chão de fábrica não ganhavam tão bem e tal, e precisavam se abastecer. Então, eles criaram a própria cooperativa. No começo, a cooperativa era fechada, era só para eles. Hoje, ela é aberta, ela não está só na cidade de Blumenau, ela está em várias outras cidades da região de Santa Catarina, tá? Então, se mantém ali na região de Santa Catarina, mas é uma ideia para vocês aí buscarem, entenderem como é que funciona essa ideia das cooperativas de consumo. Então, é como se fosse um supermercado. As pessoas, de modo geral, que não são cooperadas, elas podem entrar, elas podem comprar os produtos, elas não vão obter as mesmas vantagens dos cooperados, tá? É claro. Outro exemplo de consumo que a gente tem, produto alimentício que vende aqui no Piauí, a Aurora, tá? Hoje em dia é a maior produtora de alimentos referente à produção de carne, certo? Começou em 1969 com 18 homens representando 8 cooperativas de Santa Catarina. Hoje é uma das maiores e vende o Brasil inteiro, o mundo. Você vai no supermercado na cidade de vocês vão ver produtos da Aurora. Tá? Então, são exemplos de empresas de consumo, de cooperativas de consumo que ganham mercado. Tá? Vou surpreender vocês também com outras cooperativas que muita gente acaba não sabendo que é do setor, né? Então, ó, 4. Nós temos aqui, ó, Cooperativa da Saúde, professor. O Brasil é pioneiro na referência nesse setor, tá? Então, ó, inovou, tá aí a inovação, tá? Piauí não, Brasil surgindo, né? Um ramo diferente ao redor do mundo. Então, outros países já se inspiram no Brasil nessa ideia de cooperativas no campo da saúde. Envolve atividades relativas à manutenção e à conservação de saúde. Temos aí a cooperativa exemplo aqui no Piauí, a Copneuro, tá? Que fica no município de Teresina, capital. Quem são os cooperados? Médicos, neurologistas, tá? A gente vai ter também, galera, talvez que surpreenda alguns exemplos de vocês, Unimed. Unimed é uma cooperativa, tá? Muita gente não sabe. É um dos maiores planos de saúde que a gente tem no Brasil inteiro, tá? Atende aqui no nosso estado também. A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas é um sistema de cooperativas brasileiro que atua como operador de plano de saúde. Professor, eu não sou cooperado, eu posso ser? Pode, é um plano de saúde. Então, você pode ir lá ir atrás de um plano de saúde privado, né, privativo.
E todos nós brasileiros temos um plano único, né, que chama SUS, né? Todos nós temos um cadastro no SUS, mas a gente tem direito também a ir atrás, não, eu quero ir no privado e tal, e lá você pode ir, não tem só a Unimed, tem outros planos de saúde privado. A Unimed, para quem, no usuário comum, ele vai funcionar como um plano privado, certo? Você vai ter um contrato ali que você vai assinar, você vai ter uma cláusula, né, um plano de creditação, né, um valor a ser pago, certo? É caro, né? Saúde é cara, né? Sempre é caro. Não é característica do Brasil, é do mundo inteiro, né? E, enfim. Aí parei no 4, não foi? Beleza. Aí a gente tem os outros tipos que a gente tem, ó, 5. Meu Deus. Cadê a canetinha aqui? Nós temos aí o ramo de crédito, trabalho, produção, bens e infraestrutura. Tá? Dentro do crédito, galerinha, estabelece, né, relação financeira com soluções financeiras com condições de trabalho aos cooperados. Foi, valeu. Tá? Com soluções financeiras com condições especiais para o cooperado. 6, professor, trabalho e produção de bens e serviços. E 7, infraestrutura, tá? Ó, o 7 eu já citei para vocês exemplos, tá? Então, às vezes, eu preciso de quê? Internet na minha região, e eu não consigo ter internet de qualidade para minha região. Junta-se um conjunto de pessoas que precisam desse processo e criam-se essa própria cooperativa. E essa cooperativa ela pode ser fornecida para o quê? Outras pessoas, tá? Trabalho, professor. Trabalho. Esse segmento reúne cooperativas que prestam serviços especializados a terceiros, tá? Então, olha só como é interessante esse aqui. Terceirização de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que vão ser agentes de limpeza, né? Então, por exemplo, o pessoal de funcionários de limpeza, que aí vão trabalhar para as escolas, tá? Então, o que acontece? Um condomínio, né, de casas, de apartamentos, uma escola, um hospital, tá? Em vez de contratar um conjunto, vários funcionários de limpeza, ele contrata uma empresa terceirizada, uma cooperativa, certo? Aí o contrato é firmado ali dentro, tá? Então, isso para a empresa maior, para o hospital, para a escola, enfim, tá? É uma vantagem porque diminui os encargos trabalhistas, eu estou pagando para uma outra empresa, certo? Uma prestadora de serviço. E essa empresa prestadora de serviço gera o emprego. Aí sim, essa cooperativa ela vai ter os encargos trabalhistas, ela vai ter que pagar, vai gerar emprego e tal, certo? Então a gente tem as cooperativas, por exemplo, de limpeza, né, que vão fazer limpeza de casas, de residência, né? Contratas diaristas, por exemplo, também, tá? A gente tem, por exemplo, empresas de catadores de lixo. Acho que aí é onde ganha o nosso destaque, o nosso brilhinho de olhos aqui, ó, materiais reciclados e artesanatos, tá? Chamo a atenção aí para vocês para cooperativas de reciclagem, de tudo, tá, galera? Não precisa ser só de madeira. O exemplo que eu trouxe aqui é uma cooperativa, não é do Piauí, tá? Sonhos de Liberdade, que faz reciclagem com madeira. Então, todos esses móveis que vocês estão observando aí, são móveis aí que foram criados por essa cooperativa utilizando madeira de demolição, tá? Então, criaram madeiras aí, você olha assim, nossa, mas isso é madeira que seria jogado fora? Sim, né? Produtos novos, bacana, tá? Ressignificando,
tá? Então, eu tenho a geração de empregos, tá? Qualificação profissional, tá? Do profissional, do trabalho artesanal, tá? Nesse caso é um trabalho artesanal, nem todos são trabalhos artesanais. Aqui no Piauí a gente tem alguns exemplos, tá? De algumas cooperativas. São exemplos delas a Coop Cata, que fica em Parnaíba, e a Coop Cata 3R, que fica na cidade de Teresina, que elas não só coletam lixo no estado, nas regiões, tá? Como elas segregam também esses lixos, tá? Levando, destinando, promovendo a destinação adequada desse lixo para as possíveis empresas que queiram reciclar aquele material. Tá bom? Nós temos outras cooperativas também dentro do nosso estado, certo? Até mesmo aqui no estado, aqui no município do Piauí, que promovem, por exemplo, a reciclagem de produtos orgânicos, tá? É o caso, por exemplo, das composteiras, tá? Inclusive aqui no Piauí, em Teresina, temos uma que ganhou destaque, ganhou prêmio, por exemplo, até pela sua ação, tá? E ela faz a compostagem e gera humus para servir, por exemplo, de base de alimento, tá? No adubo de alimentos de outras empresas, até, por exemplo, de restaurantes. Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Então a gente deu aí os 7 ramos do cooperativismo, exemplos de praticamente todos esses ramos do cooperativismo, exemplos do nosso estado, tá? A gente vai finalizar a nossa aula deixando aqui as atividades para vocês para casa. Como vocês sabem, nós estamos com a nova carga horária, tá? De aula. Então, essas atividades, elas são atividades complementares, obrigatórias, para vocês complementarem o estudo de vocês. Vocês precisam entregar essas atividades com o professor mediador, tá? Então, elas não são à toa, tá? Para vocês, são obrigatórias para complementar a carga horária de estudo de vocês. Tá aí a atividade 1. As alternativas da atividade 1, tá? São 3 questõezinhas aqui para vocês, tá bom? Vamos mais. Nosso tempo tá fechando. Vou botar aqui a atividade 2 para vocês, tá? Professor, volta lá, tem tempo. Você mesmo que está acompanhando essa aula pelo YouTube, você volta aí uns minutinhos para poder fazer os prints da atividade, beleza? E aí a gente vai deixar aqui mais a atividade, as alternativas da atividade 2. Tranquilinho, galera. E aí, ó, só fechando a atividade 3 já com as atividades, meus queridos e minhas queridas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Então, grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.